coração, veio teu coração na presença de Deus derramar, mas só podes fluir o que estás a pedir quando tudo deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele vai provar, só então hás de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo de Deus. Eu quero saudar meus amados irmãos e minhas irmãs, ouvintes, com a doce paz do Senhor Jesus, na noite dessa sexta-feira. Estamos juntos, reunidos, em mais um propósito. Hoje é o terceiro dia do nosso propósito, que tem sobre o tema o grande clamor por libertação. Baseando-me no Salmo 91, no verso 3, a parte A do versículo, que nos afirma dizendo: Ele te livrará do laço do passarinheiro. Irmãos e minhas irmãs em Cristo, chamando a sua atenção para esta noite, peço que você, que está comigo ao vivo, como vive o Senhor, nosso Deus, que você dobre a sua atenção. Dobre não, redobre a sua atenção. Pela infinita misericórdia já oramos, nos consagramos, já pedi ao Senhor em oração para nos guardar nesta live, para que nada venha impedir no nome de Jesus. Os irmãos estão me ouvindo bem, porque o meu outro microfone, não sei por que não está funcionando. E olha que os dois foi carregado juntos. Então, espero que esteja chegando aí o som perfeitamente aos meus amados irmãos e ouvintes. Saudando os valores, a irmã Mara, Deus abençoe, juntamente com sua esposa, irmão Roberto, irmã Regina, Deus abençoe, juntamente com toda a sua estrutura familiar, a irmã Fabiana e o seu esposo, o irmão Jefferson, e o seu casal de filhos, Deus abençoe, tanto a Alice como o Gabriel, Deus abençoe a vida da irmã Fátima Ribeiro e a sua estrutura familiar, que o Senhor Deus abençoe e guarde a vida da irmã Elaine, Deus abençoe, juntamente com seu esposo e a sua família, que o Senhor Deus abençoe e guarde e proteja a irmã Tereza Lopes, que o Senhor guarda a senhora e toda a sua estrutura familiar. E na sequência, eu quero saudar valores que já estão conectados conosco. A irmã Ivanete, Deus abençoe a sua vida, com toda a sua estrutura familiar. Eu quero também, da mesma forma, saudar os valores, a irmã Isaete, Deus abençoe a vida da senhora, a paz do Senhor, juntamente com a sua estrutura familiar. Meus irmãos, eu quero adiantar aqui, tá, por causa do horário, tá, e eu não quero hoje dar mais lugar na palavra, porque o Senhor quer falar muito conosco hoje. E, na sequência, já entramos em oração. Eu também quero saudar a irmã Luciane, juntamente com seu esposo, Adenilton, Deus abençoe, sua filha Mariana, a paz do Senhor a vocês. Eu quero saudar nesses valores que estão conosco, nos dando a honra das vossas presenças.
Antes de iniciar, eu já orei, mas eu quero que você escreva, por favor, escreva já declarando. Escreva declarando. Escreva aí as seguintes palavras: Senhor Jesus, cobre-me, eu e a minha casa com o teu sangue. Escreva, por favor. Senhor Jesus, cobre eu e a minha casa com o teu sangue. Por favor, eu vou falar mais uma vez para que você pegue e escreva, tá? Escreva falando. Por favor, escreva. Do jeito que eu estou expressando, por favor. Senhor Jesus, cobre eu e a minha casa com teu sangue. Por favor, faça isto, por gentileza. Isso, irmã Elaine. Glória a Deus. Irmã Ivete, Deus abençoe, a paz do Senhor Jesus. São 21 horas com mais 5 minutos. Espero que os irmãos estão me entendendo. Por favor, escreva falando. Senhor Jesus, cobre eu e a minha casa com teu sangue. Isto. Glória a Deus, irmã Luciane. Glória a Deus. Obreiro irmão Alessandro, Deus te abençoe, a paz do Senhor, juntamente com sua esposa, a irmã Bárbara, e juntamente com seu filho Felipe. Glória a Deus, irmã Fátima. Glória a Deus, irmã Regina. Glória a Deus, irmã Mara. Isto, irmã Fabiana. Por favor, escreva falando, tá? Escreva falando. Eu já orei aqui, já pedi ao Senhor Deus para cobrir meus filhos, nossos netos, a minha esposa, minha mãe, a minha vida. Todas aquelas pessoas são ligadas a mim. Eu já orei a Deus nesse sentido, pedindo que o sangue de Jesus esteja sobre a minha vida e sobre os meus familiares. Declare, por favor, você que não declarou ainda, declare, porque quando eu estava aqui orando e preparando o sermão para hoje à noite, o Espírito do Senhor Deus já falou no meu coração. Tá? Então escreva: Senhor Jesus, cobre eu e a minha casa com teu sangue. Por favor, fique atento e escreva, falando. Vamos para o texto. Hoje não vou falar muito, porque eu tenho muita coisa para compartilhar com vocês. Primeiro lugar, meus irmãos, eu estava em minha residência, recebi um convite, juntamente com a minha digníssima esposa, para fazermos uma visita a uma determinada residência. E eu sou um tipo daquele pastor, por trabalhar na área da libertação, eu vou e entrego o que o Senhor Deus assim me orientar. E assim eu vou fazendo. Tem alguns irmãos adentrando agora, né? E eu peço que vocês escrevam, por favor, tá? Acompanha os irmãos que já escreveram. Escreva falando o que os irmãos acabaram de escrever. Senhor Jesus, cobre eu e a minha casa com teu sangue. Por favor, meus amados irmãos, escrevam, tá? Escreva falando, tá? Escreva na live, na descrição aí, falando, por favor. Dobra a sua atenção. Pois bem, e quando cheguei nessa casa, muita opressão. E ali eu falei assim, vamos orar, mas antes de orar, eu preciso visitar o quarto das crianças. Aí a irmã falou assim, pode vir, pastor, pode entrar. Serva de Deus vivo, ela e o esposo dela. Aí eu adentrei. Quando eu levantei a mão no quarto para orar, eu já olhei para a estante. E quando eu olhei para a estante, eu vi alguns livros, né? E eu fui em direção ao livro. E quando eu peguei o livro, eu comecei a me arrepiar. E eu falei para a mãe, retira esse livro. Quando eu fui ver, tinha outros mais. E ela falou, pastor, tudo que Deus lhe mostrar pode arrancar tudo. Pode arrancar tudo. Né? Então, eu vou mostrar para vocês
um livro que eu tirei de dentro desta residência, tá? Muitas vezes, dentro do quarto do seu filho, dentro do quarto da sua filha, dentro do teu quarto, tem coisas que precisa ser tirada, tá? Primeiro lugar, precisa tirar do seu quarto, se tiver, tira a televisão do seu quarto. Nunca coloque uma TV dentro do seu quarto. Nunca faça isso, tá? Sala é para colocar a TV. Então, deixa a TV na sala, não coloca a televisão no seu quarto. Quarto, a Bíblia nos afirma em Mateus capítulo 6, versículo de número 6. Quando for orar, entra para dentro do teu quarto, fecha a porta. Está falando de intimidade. Quarto é lugar de intimidade. Aí você coloca a TV no quarto, começa a assistir coisas que não provêm da parte de Deus, e você está trazendo cargas, energias negativas para dentro do teu quarto, no ambiente onde está você e o seu esposo. Então vigia, tá? Se porventura eu estou falando com alguém que está conectado a mim e dentro do seu quarto tem TV, por favor, tira. Ah, pastor, mas eu dormo sozinha, eu moro sozinha. Por favor, seu quarto tem que ficar a sua cama, o seu guarda-roupa e uma cômoda. Pronto. Segue os meus conselhos, que no final você vai ver o resultado para a glória de Deus. Escuta. E quando eu cheguei dentro deste quarto, eu me deparei com este livro. Com este livro. Isso. Nossa, pastor, é um livro ingênuo. Isso. Aqui está escrito assim, ó, O Diário Perdido. Só para você entender. O Diário Perdido. Grafites Flawless. Está aqui. Da onde está vindo? Da Disney. Agora eu abro o livro, tá? E no livro já tem escrito assim, ó, portas amaldiçoadas. Portas amaldiçoadas. Aí eu viro aqui, tem uma porta com olho grego. Ó, eu estou mostrando só uma página do livro, tá? Aí eu viro aqui, olha o que eu encontro aqui em cima. Ó, um porco. Ó. Então, ou seja, ó, irmão, estou todo arrepiado, estou mostrando aqui, estou todo arrepiado. Então, ou seja, tem coisas dentro do quarto do seu filho, do seu quarto, tá, que precisa ser removido e removida, tá? Olha o que eu encontrei ainda neste livro. Ó, olha aqui, olha em cima. Então, ou seja, eu estou aqui mostrando para vocês que estava dentro daquela casa, dentro daquela residência. Então, se eu abrir aqui ainda, ó, outro tópico, ó. Esse livro aqui não entra dentro da minha casa, por isso que fica dentro do quarto de guerra. Então, eu estou dizendo a vocês que isso é muito sério. Você anotou o nome do filme para você assistir? Isso, Nefários. Eu preciso que você leia esse filme. Perdão, assista esse filme. Abra sua Bíblia comigo, por favor. Eu preciso que você tenha acesso à sua Bíblia, que você vai ler comigo. Tá? Por favor, pegue a sua Bíblia. Irmãos, eu estou falando de uma área que, pela infinita misericórdia do Senhor, o Senhor Deus me chamou e me confiou esta área da libertação. Já são mais de 28 anos atuando nesta área pela infinita misericórdia do Senhor. Já vivenciei tantas coisas que você nem imagina. Nem imagina. Nem imagina. Vamos lá. Nós vamos ler. Já escreveu? Isso, Senhor Jesus. Cobre eu e a minha casa com teu sangue. Glória a Deus. Abre comigo a sua Bíblia no Evangelho de Jesus, que escreveu Lucas, capítulo de número 11. Lucas, capítulo de número 11. Nós vamos ler, nesse exato momento, Lucas, capítulo 11. Os irmãos que estão adentrando agora, por favor, fique atento, tá? Os demais irmãos que já colocaram lá, escreveram, tá? Você também escreva, porque eu não vou poder ficar repetindo devido ao horário, tá? Então escreva em nome do Senhor Jesus e fica atento, e fica atenta, tá? Vamos lá.
Evangelho de Jesus, que escreveu o Dr. Lucas, capítulo 11, versículo 24 ao versículo 26. Por favor, pegue a sua Bíblia e acompanhe comigo. Leiamos o versículo de número 24. Quando um espírito imundo sai de um homem, anda por lugares áridos, procurando repouso, e não achando, diz: voltarei para minha casa, donde saí, e chegando, achou a casa varrida e adornada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que eles, e entrando e habitando ali, e o último estado deste homem é pior do que o primeiro. Hoje eu quero ministrar, subordinado um tema que eu preparei no esboço: como os demônios entram. De que o Ramai achora menevas. Estou todo arrepiado. Como os demônios entram. É isso mesmo. Escuta. Hoje, na introdução, hoje vamos entender um pouco, vamos entender uma verdade espiritual muito séria. Os demônios precisam de acesso, brechas, portas abertas. Satanás não brinca. Escuta, os demônios precisam de acesso. Olha, vou entrar ali. Não. Ele entra onde há legalidade, liberdade. Paulo reforça, depois eu vou falar para vocês. Vamos continuar devido ao horário, mas eu quero trazer algo detalhado para o seu coração. Presta bastante atenção. Ele observa comportamentos, feridas, pecados, traumas, palavras e ambientes para encontrar uma oportunidade e entra e age. Escuta, eu vou repetir para que você entenda, tá? Como que o diabo fica? Ele observa comportamentos, feridas, pecados, traumas, palavras e ambientes para que encontra uma oportunidade de entrar e agir. Aí eu sempre uso aquele texto, tá, de 1 Pedro, capítulo 5, versículo de número 8. Vigiai, pois o diabo, nosso adversário, anda ao nosso derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Então ele fica de olho, ele fica nos observando. Vamos continuar. O texto mostra que o espírito maligno saiu, mas depois voltou e encontrou a casa vazia. Isso revela que libertação sem vigilância, sem a presença do Senhor e sem transformação pode se tornar um perigo espiritual. Tá? Então eu vou continuar porque eu tenho muitas coisas que eu anotei para que você pega comigo. O versículo de número 24 do capítulo 11 de Lucas nos afirma assim: os demônios procuram lugares para habitar. Por quê, pastor? Porque são espíritos. Da mesma forma que em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo de número 19, nos afirma que não sabeis que vós sois o templo do Espírito Santo, aonde habita o Espírito de Deus. Então, ou seja, quando eu e você levantamos as nossas mãos e confessamos a Jesus como Salvador, Romanos capítulo 10, versículo 9, ou seja, o Espírito do Senhor Deus, ele habita em nós, porque nós passamos a ser morada do Espírito Santo. Então, uma pessoa, tá? Ela precisa estar em comunhão com Deus. Porque se não tiver uma comunhão com Deus e o Espírito de Deus não habitar na casa, ou seja, no seu corpo, quem vai habitar vai ser espíritos imundos. A Bíblia nos afirma, mais na frente eu vou te dar umas direções. Escuta,
O espírito maligno não gosta de ficar sem habitação, tá? Ele quer uma morada, ele quer um lugar. E se ele encontrar, acabou. Vamos lá. Ele procura lugares. Quando eu falo de lugares, ele procura vidas, ambientes e pessoas onde pode ou possa atuar. Continuando. O que eu citei aqui está escrito em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8, o diabo, vosso adversário, anda ao derredor, bramando como leão, buscando quem possa tragar. Agora eu vou acrescentar o que eu já falei em outras lives e que Paulo nos adverte em Efésios, capítulo 4, versículo 27, dizendo assim, ó, não deis lugar ao diabo. Por quê, pastor? O problema é que muitas pessoas dão espaço sem perceber para o diabo entrar. Uma dessas oportunidades, brechas, que a pessoa dá é através de livros, é através daquilo que você ouve, daquilo que você fala, daquilo que você vê. Então, paramos e analisamos. Quando eu acabei de falar acerca de dar lugar para um adversário, eu vou mostrar para vocês mais abaixo, tá, alguns tópicos fundamentais que nós precisamos nos policiar para que nós não sejamos presa fáceis para que o adversário comece a atuar em áreas das nossas vidas. Porque nós estamos no propósito de que o grande clamor por libertação. Não é só eu orar, Senhor, repreendo o demônio aqui, repreendo o espírito imundo ali, se eu e você não fazemos por onde tal demônio, tal espírito sair das nossas vidas. Vamos lá. O problema é que muitas pessoas dão espaço sem perceber. Uma discussão entre esposo e esposa, entre o filho e filha, e outras coisas mais. Vamos continuar. Escuta. As portas abertas espirituais. Muito importante. Vamos lá. Portas abertas espirituais. Os demônios entram através de brechas espirituais. Um exemplo. Irmãos, tem pessoas que não vigiam, né, e aceitaram a Cristo, confessaram a Cristo, mas tem aquela caidinha por horóscopo. Né? Ou, vou ver meu signo, qual é o meu signo? Cuidado, tá? Dentro de muitos lares, tá? Dá licença que eu preciso pegar, para que você entenda. Eu coloquei o nome aqui no meu baú da libertação. Por quê, pastor? Porque nas residências que o Senhor Deus permita que eu vá, aonde eu faço trabalho de libertação, visitas e orações, tinha uma criança que ela não dormia, só vivia doente, né? Ela gritava nas madrugadas e me chamaram para eu orar naquela residência. E quando eu cheguei no quarto da criança, tá, na cabeceira da cama da criança, eu encontrei isso aqui que uma pessoa havia dado para ele. Olha aqui. É isso mesmo que você está vendo. Uma pessoa deu para ele. Quando eu peguei isso aqui, fui orar, a criança deu um grito. Estou resumindo. Mas o que eu quero mostrar para vocês é isso aqui, ó. É isso aqui, aonde eu já vi em algumas casas, tá? Em algumas casas. E eu fiquei assim, estarrecido. Por quê? Casa de pessoas cristãs, tá? Aqui, ó. Isso aqui, ó. Você já viu alguma casa? Ó. Filtro do vento. Ó. No mundo espiritual, isso aqui, ó. Quando o vento bate nele, segundo a tradição, espíritos que estão vagando
são invocados. Aqui tem outro. Ó no meio dele o olho grego. Então isso é muito sério, tá? Eu estava em uma residência orando e depois nós fomos almoçar. E quando eu me deparei com uma placa, eu repreendi, né? E a pessoa, ela inocentemente, como eu acabei de escrever aqui, tá? Citar, os demônios entram através de brechas espirituais. E muitas pessoas, tá? Muitas pessoas dão espaço sem perceber. Ou seja, escuta, olha o que eu encontrei dentro da casa de uma pessoa. Essa plaquinha aqui, ó. Ah, pastor, mas nossa, que plaquinha bonita. Olha aqui. Só que, escuta, olha o que está escrito na placa. Deus abençoe esta bagunça. Eu estou todo arrepiado. Olha o que está escrito na placa. Deus abençoe esta bagunça. Irmãos, isso no mundo espiritual é uma brecha a qual o diabo entra. Espírito imundo, sujeira, bagunça, desarrumação. Aí a vida da pessoa espiritual, financeira, conjugal, saúde bagunçada. Isso é muito sério. Irmãos, são mínimas coisas conhecidas no mundo espiritual como ponto de contato. Como que Deus vai abençoar uma bagunça? Como que Deus vai abençoar algo desorganizado? Vida desorganizada, em nome de Jesus. O Senhor Deus está falando com pessoas nessa noite. Aleluia. Cuidado as roupas que você compra. Irmãos, não tem tanta coisa aqui porque o horário não permite. Essa blusa aqui, de um jovem surfista, olhando, pastor, é bonito, não tem nada a ver. Irmãos, se eu for aproximar aqui e mostrar para você, olha aqui, não tem nada a ver, mas olha aqui esse símbolo. Olha o símbolo que está na camisa. Olha aqui esse símbolo que está na camisa, tá? Olha aqui essa mão, Irmãos, são mensagens ocultas que está dentro da sua casa, está dentro do quarto do seu filho, está na roupa que você veste, na roupa que você compra, que são consagradas e você não sabe. E por quê? Porque você compra e não apresenta a Deus. Você compra e não consagra o Senhor. Vigia. Os demônios entram através de brechas espirituais. Repetindo o que você ouve. Ah, pastor, mas eu ouço a música secular. Raízes, pastor. Escuta. Quando Saul estava atormentado por espírito imundo, em 1 Samuel, capítulo 16, escuta, tinha várias pessoas que tocavam harpa, mas mandaram chamar Davi, e quando Davi tocava a harpa, o espírito imundo saía do corpo, da mente de Saul. O problema, meus amados irmãos, não está no instrumento, está quem está tocando o instrumento. Ou seja, pastor, é uma música secular, é uma música raiz, mas quem está cantando? Quem foi o compositor? Para e pense, irmãos, olha o que você está ouvindo, cuidado o que você está falando, cuidado o que você está vendo. São portas que você está abrindo no mundo espiritual e não adianta você, Deus repreenda, se você mesmo está com as suas próprias mãos abrindo a porta para que ele entre e faz um arraso. Vamos lá. Escuta, outra brecha no mundo espiritual que você precisa fechar. Pecados não confessados. Isso mesmo. Pecados alimentam cadeias espirituais. Pessoas que cometem pecado, pessoas pensam que o pecado é só um adultério. Ah, eu adulterei. Não, irmão, tem pecados que você precisa confessar diante de Deus.
E dependendo do pecado, se for tão grave, você precisa confessar o seu líder espiritual, pois ele tem autoridade de Deus sobre a sua vida. A Bíblia nos afirma em Provérbios capítulo 28, versículo 13: aquele que encobre as suas transgressões, os seus pecados, nunca prosperará. Mas aquele que confessa e deixa alcança a misericórdia. Em João capítulo de número 8, quando pegaram a mulher no ato do adultério, Jesus faz uma pergunta: cadê os seus acusadores? Sumiram todo mundo, porque aquele que não tinha pecado atira a primeira pedra. E de repente Jesus olha para ela e diz: cadê eles? Ela diz: não tem mais ninguém. E Jesus diz: nem eu pouco te condeno. Vai e não peques mais. Em outras palavras, vai e não dá mais legalidade. Vai e não dá brecha. Porque nós, irmãos, humanamente falando, nós falhamos. O nosso dia é corrido. Um filho que estressa. Um esposo, uma esposa que não vigia em muitas situações. E muitas vezes nós saímos da graça. Irmãos, como eu já disse algumas vezes e repito, o pecado não está na tentação, o pecado está em ceder à tentação. Jesus foi tentado, mas não cedeu à tentação. Por quê? Porque nós vamos ser tentados, mas não podemos dar legalidade para dar lugar à tentação. E o Senhor, Ele te dá graça para isso, na oração, no jejum, na palavra, na aproximação do Senhor. Aleluia. Isaías nos afirma que só tem uma coisa que separa eu e você de Deus. É o diabo. Isaías capítulo 59, versículo 2. As vossas iniquidades, ou seja, os vossos pecados, faz separação entre vós e o vosso Deus. O pecado não confessado afasta você de Deus. E você não percebe. E aí muitas coisas estão acontecendo e você fala: eu estou orando, eu estou jejuando, eu estou lendo a Bíblia, mas você não confessou ainda diante de Deus. Porque o diabo está te ouvindo, está te vendo. Deus também está te vendo. E o diabo está ali. Então, se eu errei, transgredi, se você não confessar: Senhor, eu errei, eu pequei, tem misericórdia da minha vida. Lembra quando eu começo a oração? Senhor, perdoa meus pecados, perdoa as minhas fraquezas. Senhor, perdoa os pecados por pensamentos, palavras, obras e até mesmo gesto, para que a minha oração não venha a ser impedida, bloqueada e neutralizada no mundo espiritual. O que impede a sua oração de subir vai ser o seu pecado. Mas se você começar orando, confessando a Deus os seus pecados, você vai ver Deus agir na sua vida. Então eu te digo a você nesta noite: não deixa o adversário te enganar. Provérbios 28, 13. Aquele que encobre os seus pecados, as suas transgressões, nunca prosperará, mas aquele que confesse: ah, pastor, mas eu tenho uma vida próspera. Não. Você tem uma vida estruturada. Mas prosperidade é totalmente diferente. É totalmente diferente. Então vamos lá. Então o que separa você de Deus? O pecado. Isaías 59, 2. Tá? As vossas iniquidades, os vossos pecados faz separação entre vós e o vosso Deus. Estou te dando Bíblia. Vamos para a Bíblia. A Bíblia nos afirma em João capítulo 8, versículo 34. Todo aquele que pratica o pecado é servo do pecado. É escravo do pecado. Romanos capítulo 6, versículo 23. Sabia que o pecado ele tem um salário? Pois Romanos 6, 23 diz que o salário do pecado é a morte. Nós temos 3 tipos de morte. Nós temos morte física. Nós temos a morte espiritual. E a morte eterna. Cuidado. Cuidado. Não brinca. Não brinca. Não brinca com o pecado. Não brinca. Por que não, pastor? O pecado, ele não dói. Ele vem silencioso. O pecado,
ele vem e não deixa sintomas aparentemente. Depois que vem o grande rombo. Vamos para a Bíblia, escuta. Então, Romanos capítulo de número 8, 34, nos afirma que todo aquele que pratica o pecado é servo do pecado. Porque muitas igrejas não pregam mais sobre o pecado. Isso é muito sério. Quando a pessoa vive no pecado sem arrependimento, abre legalidade espiritual. Nenhum de nós somos perfeitos, nenhum de nós. Mas entendamos que é necessário nós andarmos em retidão, sinceridade diante de Deus para alcançar a graça, misericórdia. O Senhor Deus sabe que nós não somos perfeitos, mas nós em plena sã consciência erramos. Senhor, me perdoa. Até diante de uma situação a qual a pessoa está diante do juiz, e a pessoa confessa ali o pecado, confessa ali a sua transgressão, a pena daquela pessoa, ela dá uma reduzida. Então imagina diante do Senhor Deus, confessando os erros, confessando os pecados, para que você não tenha uma separação. Vamos lá. Outro pecado que é fundamental você parar para analisar. Como eu já disse, algumas pessoas pensam que o pecado é só um adultério. Vamos lá. Pastor, o que é pecado? Vamos para a Bíblia. Primeiro, mágoa e falta de perdão. Você está dando brecha, você que eu falo na expressão, está dando brecha para o diabo entrar. Olha a casa vazia, olha a casa varrida. Tá? Então, ou seja, muitas opressões espirituais nascem dentro de feridas emocionais. Pois a pessoa ferida emocionalmente falando, ela está abrindo brechas para o adversário entrar, porque a pessoa fica vulnerável. E não espera você que é uma serva de Deus, um servo de Deus, tá com a mágoa, tá com embirra, brigou com o tio, brigou com a tia, brigou com a mãe, brigou com o pai, brigou com o irmão, brigou com a irmã, eu não se dou bem com ela, não se dou bem com ele, eu não converso, não quero ideia, cuidado! Principalmente você que é serva de Deus, por quê? Porque sobre a sua vida o peso é maior, porque você conhece a verdade. Você está na presença de Deus. Vergonha vai ser para você se a pessoa que não está na presença de Deus, está com a vida toda torta, chegar para você e olhar dentro do seu olho e falar: me perdoa, mãe, me perdoa, pai, me perdoa, tia, me perdoa, tio, como pessoa que não tem Cristo, e você que tem Cristo não tomou atitude. Do outro lado, o diabo, ele bate palma, fala: tá vendo aí? Então, em nome do Senhor Jesus, nesta noite, se posiciona. Porque se não se posicionar, o que Tiago disse? Pedis, não recebeis, porque pedis mal. Ou seja, dentro do texto, o Senhor Deus já está nos mostrando. Irmãos, crente cheio de mágoas, cheio de ódio. Eu não suporto aquele irmão. Eu não suporto a minha irmã de sangue. Eu não suporto o meu irmão de sangue. Cuidado! Cuidado. Escuta, vamos continuar. Isso é muito sério. Mágoas e falta de perdão. Muitas opressões espiritual nasce dentro de feridas emocionais. Cuidado. Se está com o bico virado com o esposo, está com o bico virada com a esposa, está com o bico virado com o filho, está com o bico virada com a filha. Não é, eu vou para a igreja orar. Eu vou para a igreja tomar santa ceia. Faz isso não. Pastor, mas eu já pedi perdão a Deus. Você pediu perdão a Deus? Mas como é que está o clima? Você e o filho, você e a filha, você e o esposo, você e a esposa, você e o tio, você e a tia. São brechas, mas eu não dou lugar para o diabo. Olha aí. Quem sabe eu estou falando com alguém que está com a mágoa no coração. Não, pastor, eu não tenho mágoa de ninguém não. Não tenho mágoa de ninguém não. Mas não consegue olhar no olho da pessoa. Não consegue falar com a pessoa.
Não consegue ir na casa da pessoa. Não, pastor, ela lá e eu aqui. Que isso? Dá lugar. Dá lugar. Aí as coisas não vão acontecendo e você fala, pastor, eu sou fiel a Deus nos dízimos, eu sou fiel a Deus nas ofertas, mas o Senhor Deus está vendo e o diabo está vendo. O diabo, para crucificar Jó, ele queria uma brecha. Mas ele não achando brecha, ele vai diante de Deus. E o Senhor Deus diz, eu vou permitir para você ver que ele me serve não pelo que ele tem, mas pelo que eu sou, vai lá e toca. Mas Jó não tinha brecha, mas foi a permissão de Deus para que ele visse, porque da mesma forma que Satanás estava observando, procurando uma brecha em Jó, ele procura em nós. E ele quer entrar, e se eu e você der essa brecha, ele vai entrar, vai fazer morada, vai sentar. Não, pastor, está repreendido. Não adianta você repreender e a brecha continuar aberta. Mateus 18, versículo 34 e 35, Jesus mostra que quem não libera perdão, vou repetir, Mateus 18, 34 e 35, Jesus mostra que quem não libera perdão sofre tormentos. Meu Deus do céu. Sofre tormento. O inimigo gosta de ambiente contaminado por ódio, raiva e ressentimento. O Senhor Deus está falando com alguém. Envolvimento com ocultismo. Segura, vou falar tudo. O Senhor Deus proíbe prática espiritual fora dele, fora da presença dele. Deuteronômio capítulo 18, versículo 10 e versículo 12. Feitiçaria, consultas espirituais, malignas, simpatia, amarração, idolatria, pactos, portas abertas espirituais para perigos. Cuidado. 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 Deuteronômio, capítulo 18, versículo 10 e 12. Feitiçaria, consultas espirituais, ou seja, consulta aos mortos. Consulta aos mortos, malignas, simpatias, amarrações, idolatria, pacto, abre portas espirituais perigosas. Perigosas. Não, pastor, eu não sou idólatra não, pastor. Eu não tenho imagem, eu não tenho nada. Irmãos, quem te falou que a idolatria é só imagem? Tem pessoas que adoram um animal, que adoram filho, que adora um carro, adora a neta, adora o neto. Vamos para a Bíblia. Continuando. Atos capítulo 19, versículo 19. Quando Paulo chega na cidade de Éfeso, havia uma mulher que tinha um espírito de adivinhação, conhecido como Diana dos Efésios. E muitas pessoas ia consultar ela através de livros, através de rituais. E quando Paulo chega e aquela mulher começa a perturbar Paulo com o espírito imundo, Paulo repreende aquele espírito imundo que estava nela. Espírito imundo de adivinhação, te repreendo. Ele sai e a mulher fica sã. E caiu a máscara, caiu as escamas da cegueira espiritual. E aí no capítulo 19 de Atos dos Apóstolos, versículo 19, muitos queimavam ou queimaram livros de magias após conhecerem a Jesus. Aí eu me lembro de João capítulo 8, versículo 32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. 36, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Lembra que eu falei do livro? Irmãos, olha aqui, livro de magia dentro do quarto da criança. Por quê, pastor? Antes aqui, Atos 19, muitos queimavam livro de magia após conhecerem Jesus. Adiantando,
palavras negativas e maldições. Há pessoas que liberam palavras libera a palavra de derrota sobre si mesma diariamente. Eu não vou conseguir, está muito difícil, essa dor de cabeça minha, essa tosse, essa dor crônica, esse problema, e vai falando, e vai falando, e vai falando, e vai falando. Aí Provérbios 18, 21 está escrito: a morte e a vida estão no poder da língua. Palavras constantes de derrota podem fortalecer opressões emocionais e espirituais. Não vou conseguir, minha vida é inferno, não consigo, não vou para frente. Cuidado. Ambientes contaminados. Tudo que alimenta trevas fortalece cadeias espirituais. Salmo de número 1, verso 1. Bem-aventurado é o homem que não anda segundo os conselhos do ímpio. Cuidado. 1 Coríntios 15, 33. As más conversações corrompem os bons costumes. Cuidado que você fala. Cuidado que você fala dentro de casa, no local de trabalho, com amigos, rodinha de amigos, cuidado que você fala. Você pode ser escrava daquilo que você fala, daquilo que você vê, daquilo que você escuta. Cuidado. Adiantando, o maior perigo, a casa vazia. 11:25, Lucas. O Espírito voltou e encontrou a casa varrida, vazia, ou seja, limpa, organizada, mas vazia. Limpa, organizada, mas vazia. Limpa, organizada, mas sem a presença de Deus. Sem oração, sem jejum, sem vigilância, sem a presença de Deus. A casa estava limpa, varrida, vazia de Deus, vazia de oração, vazia de jejum, vazio da palavra, vazia sem vigilância. Vamos lá. A libertação não termina quando os demônios saem. Vou repetir. A libertação não termina quando o demônio sai. Irmão, uma mensagem dessa, dificilmente você vai ouvir em alguma igreja. Vamos lá. Ela continua através de uma vida cheia do Espírito Santo. Lembra que eu disse para vocês que a libertação é um processo? Ninguém está liberto totalmente, é um processo. Por quê? A Bíblia nos afirma em Efésios capítulo 5, versículo 18. Enchei-vos do Espírito. Mateus capítulo 12, versículo 29. Como pode alguém entrar em casa do valente? Jesus precisa ocupar o trono da sua vida. Mateus capítulo 6 nos afirma: aonde está o vosso tesouro, ali também estará o vosso coração. Está no dinheiro? Está na casa? Está no carro? Está no filho? Está no cachorro? Está no animal de estimação? Cuidado. O Senhor Deus está falando. Está falando. Está falando. Quando a vida não é preenchida por Deus. Lucas 11, 26. O Espírito voltou com outros 7 espírito pior. Lembra que eu já falei sobre a hierarquia espiritual em Daniel capítulo de número 10? Quando Daniel colocou diante de Deus a sua oração, pedindo a Deus uma resposta, a Bíblia nos afirma que no primeiro dia a resposta de Daniel veio, mas o príncipe da Pérsia, ou seja, um demônio, tá, de uma hierarquia, impediu o anjo descer. Aí já me perguntaram, então, pastor, o demônio é mais poderoso do que o anjo? Não.
Então, por que o anjo não conseguiu passar? Por causa da hierarquia. O anjo que veio é o anjo mensageiro, não era um anjo guerreiro. E o demônio que estava ali era um demônio guerreiro. Então, entenda isso. Você está atuando em situações e muitas vezes você não está recebendo a resposta devido ao espírito imundo que está atuando. Repreenda, fecha as brechas. E a Bíblia nos afirma que veio um anjo de patente maior que neutralizou aquele demônio. E a mensagem chegou até Daniel. Depois de 21 dias, houve batalha travada. Tem respostas que não chegaram. Tem manifestação que não aconteceram. Por quê? Isso é sério, tá? Isso é sério. Espírito voltou com mais 7 espíritos piores. Lembra que eu falei no começo dessa live? No primeiro dia, jejua, buscando a Deus sobre discernir espírito. 1 Coríntios, capítulo 12, do versículo 7 ao versículo 11, fala sobre os dons do espírito. Vamos continuar. E isto mostra que recaídas espiritual existe. Não existe crente super-homem. Não existe mulher maravilha espiritual. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 12. Ora, aquele que está de pé, cuide para que não caia. Não caia. E isso mostra que recaída espiritual existem. Quem brinca com pecado corre perigo. Não brinca com pecado. Não brinca com pecado. Libertação exige mudança de vida. Eu não vou conseguir concluir devido ao horário. Tem muita coisa aqui ainda. 2 Pedro, capítulo de número 2, versículo 20. O último estado é pior do que o primeiro. Muitas pessoas querem libertação, mas não querem renunciar. Não querem renunciar. Querem expulsar o mal, mas não querem abandonar aquilo que alimenta o mal. Como fechar as brechas espirituais? Arrependimento verdadeiro. 1 João, capítulo 1, versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é poderoso para nos perdoar. E o sangue de Jesus, o teu Filho, nos purifica de todo o pecado. Aleluia. Como pastor, eu continuo mexendo uma vida de oração. Mateus capítulo 26, versículo 41. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação, porque a carne é fraca, mas o espírito está pronto. Jejum. Marcos 9, 29. Estas castas de demônios só saem com jejum e oração. Adiantando aqui por causa do horário, meu Deus do céu. O salmista Davi, no Salmo de número 119, verso 11, escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Mateus capítulo 22, versículo 29. Errais por não conhecer a Escritura Sagrada e nem o poder de Deus. Presença do Espírito Santo. Romanos capítulo 8, versículo 14. Todos os que são guiados pelo Espírito são filhos de Deus. E agora eu quero concluir para adiantar. Satanás, o diabo, procura brecha. Mas o Senhor Jesus, Ele tem poder para fechar essas brechas do inimigo na sua vida quando você busca Ele. Eu quero dizer a vocês, para nós orarmos, que o Senhor, Ele quer que eu e você renunciemos o pecado. Feche as brechas. Abandone o que alimenta as trevas. Enche a tua vida da presença de Deus. João 8, 36, como eu já disse, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Eu tenho mais algumas coisas para falar, mas o horário não permite. Eu confesso para vocês que eu ia só ministrar 20 minutos, mas depois do áudio que eu recebi hoje de uma irmã, ela falou, pastor, eu sei que a oração é de muita importância, mas a palavra é prioridade. Prega, pastor. Prega a palavra, porque o senhor falou coisa ontem que eu nem sabia, que eu nem imaginaria,
que me trouxe um despertamento, pregue. E aqui eu estou, para a glória de Deus. Eu tenho certeza que o Senhor falou no seu coração. E eu tenho certeza que você vai fazer, porque você não quer ser presa do diabo. Não quer. Não quer. Deixa o orgulho de lado. Joga a soberba por terra. E seja humilde. Seja humilde. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 6. Humilhai-vos debaixo da potente mão do Senhor, para que ao seu tempo ele vos exalte. Libera perdão. Não alimenta essa mágoa. Se você alimentar essa mágoa, o diabo vai estar se alimentando desse ódio, vai estar se alimentando dessa mágoa. Eu preguei aqui, irmão, eu ensinei a vocês. Não adianta eu clamar por libertação se você não fizer por onde fechando as brechas. Tem pessoas que olham assim, Deus, abre a porta, me dá condição de comprar um carro. Como você quer comprar um carro? Muitas vezes você não tem uma habilitação. Pessoas imprudentes, ora, Deus, me guarda, me livra. Aí o filho fala, pai, me presta o carro rapidinho. Aí o pai sabe que o filho não tem habilitação, dá a chave do carro. Sabe que o filho não tem habilitação, dá a chave da moto. Vigia! Vigia. Eu vou orar pelo menos uns 10, 15 minutos. Quer me acompanhar? Não, pastor, não, eu vou embora. Tudo bem, mas eu preciso orar. Eu vou orar agora. E se você entendeu a mensagem, você pode compartilhar essa live com alguém. Ela vai ficar gravada e você vai compartilhar. Prepara o seu copo com água. Deixa eu abaixar aqui e nós vamos orar. Nós vamos falar com Deus. Ei! Olha para mim, por favor. Lembra que eu falei de pecado? Que um dos pecados da idolatria é, cuidado, está vindo aí a Copa do Mundo. Está vindo aí as eleições. Não adoro o homem. Tem pessoas que vão trocar momentos com Deus com momento de partida de futebol. Cuidado. Se Jesus voltar e te chamar naquele momento. Cuidado. Não faça isso. Tem igrejas que faz chorar, que no dia de futebol vão suspender o culto, ou vão fazer o culto mais cedo, para liberar os irmãos para assistir o jogo em casa. Triste. Eu não quero compactuar com isso, não. Ah, pastor, então o senhor quer dar um de santarrão? Não, não. Eu estou me preservando porque o meu objetivo é o céu. E eu sei de onde que Deus me tirou. E só Ele que tem poder para me tirar da onde me tirou. Não foi jogador de futebol. Não foi político que me tirou da onde eu estava. Foi Jesus. Então eu adoro a Ele, busco a Ele, sirvo a Ele e glorifico a Ele. Então, se você adora a Cristo, adore de verdade. Porque João capítulo 4, versículo 22, o Senhor procura os verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Salmo 101, verso 6, está escrito, os olhos do Senhor procura os fiéis da terra, que anda num caminho reto, esse me servirá. Ou você é, ou você não é. Malaquias capítulo 3, versículo de número 17 e 18. Outra vez vereis a diferença entre o ímpio e o justo, aquele que serve e aquele que não serve a Deus. Ou você serve, ou você não serve. Ou você é sal, ou você não é. Ou você é luz, ou você é treva. Aí agora eu entendo porque muitos me abandonam, viram as costas para mim, não me agendam. Eu não vou ocultar a verdade, eu vou falar. Eu vou falar. Minha obrigação e meu compromisso é com o Pai. E se você quer mudança de Deus na sua vida, dentro da sua casa, entra por esse caminho, depois você vai lá. Acompanha a live de novo.
Atenção, Brasil! Agora, o pastor Anderson de Souza convida você a fazer parte da maior corrente de oração do Brasil. Nesse momento, pare tudo o que você estiver fazendo e levante um clamor. Assim como a Bíblia diz em Mateus capítulo 21, versículo 22. E tudo que pedires na oração, crendo, o recebereis. Momento da oração, com o pastor Anderson de Souza. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, humildemente eu adentro a Tua presença. Neste momento maravilhoso de oração, reconhecendo, meu Deus e meu Pai, as minhas fraquezas, os meus pecados, as minhas falhas, eu te peço que o Senhor inclina os seus ouvidos e ouça, meu Deus, o meu pedido de perdão. Perdoa, meu Deus, os pecados que tenho eu cometido, tanto eles por palavras, pensamentos, obras e gestos. Peço, meu Deus, que o Senhor alcance agora o teu filho, a tua filha, que está orando comigo. E neste momento, ó Deus, estão também lhe pedindo perdão das suas fraquezas, dos seus pecados, das suas falhas. Oramos e pedimos o Senhor perdão para que a nossa oração não venha a ser impedida, bloqueada e nem neutralizada no mundo espiritual. Nesta noite, ó Deus e Pai, na Tua presença, debaixo da autoridade do nome do Senhor Jesus, ó Pai, nós lhe pedimos que o Senhor visita neste momento cada vida, cada casa, cada família, que, ó Deus, está participando, meu Deus, deste propósito, meu Pai, de jejum e de oração. Hoje, meu Pai, completa o 3º dia do santo jejum e deste propósito, meu Pai. Senhor, toda porta espiritual, ó Deus, que porventura, meu Pai querido, está, ó Pai, travando, meu Deus, aquilo que é, ó Pai, impedimento dentro deste lar, que seja neutralizado pelo poder do sangue do Senhor Jesus. Meu Deus e meu Pai, onde houver brechas, onde houver legalidade, onde havia pecado escondido, meu Deus, traz o arrependimento, meu Pai verdadeiro. Pai, quebra toda cadeia espiritual, toda opressão maligna, todo espírito de perturbação, meu Deus, todo espírito perturbador, ó Deus, todo espírito de tormenta, Pai querido, na mente, todo, meu Deus, espírito do medo, de ansiedade, de angústia, de confusão, de vício, de desânimo, de pesadelos, de perturbações, seja repreendido neste momento pelo poder que é no nome do Senhor Jesus Cristo. Toda seta lançada contra esta vida, ó Deus, caia por terra agora em nome de Jesus, conforme a sua palavra nos afirma, meu Deus, está escrito no Salmo de número 91, ele te livrará do laço do passarinheiro. Meu Senhor, eu creio, pois eu estou orando por pessoas que estão confessando os seus erros, estão confessando os seus pecados, meu Deus, para que o Senhor traz o livramento, meu Pai, ó Deus, das armadilhas, meu Deus, dos laços diabólicos, em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Deus e meu Pai, eu te peço agora, Senhor, arranca neste momento toda armadilha espiritual, toda influência maligna que entrou, meu Deus, através de palavra, através de traumas, através de pecados, ó Deus, dentro deste ambiente, ó Deus, através de amizades erradas, ocultismo, rebeldia, meu Deus, falta de perdão, meu Deus, seja quebrado neste momento pelo poder que é no sangue de Jesus, meu Senhor.
E meu Pai, eu oro por libertação da mente, toda opressão emocional, toda voz maligna, acusador, todo espírito de opressão que oprime o pensamento, sai em nome de Jesus neste momento dessa pessoa. Pai Santo, Deus poderoso, visita os quartos, meu Pai, desta casa, os ambientes, meu Deus querido, aonde esta família, meu Pai, habita, meu Deus, todas, meu Pai, a atmosfera, meu Pai, carregada, seja, meu Deus querido, dissipada pelo poder do sangue de Jesus Cristo, meu Senhor, toda insônia espiritual, todo peso maligno, todo cansaço espiritual, todo espírito, meu Deus querido, ó Pai, sugador, caia por terra agora, seja limpa esta casa, meu Deus, pois esta casa está sendo limpa neste momento, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, que o teu Espírito Santo ocupe, meu Deus, todo espaço vazio, oh meu Deus, porque não queremos apenas expulsar o mal, queremos, meu Deus, ser cheio do teu Espírito Santo, ser cheio da tua presença, enche esta vida como paz, enche, meu Deus, esta casa com alegria, com força, ó Deus querido, com discernimento, santidade, comunhão, presença do Espírito Santo. Pai, levanta estas pessoas novamente, meu Deus, onde havia derrota traz vitória, onde havia tristeza traz renovo, onde havia cadeias traz libertação, que o sangue de Jesus Cristo cubra esta família, meu Deus, toda feitiçaria, todo trabalho, meu Deus, toda inveja, toda palavra ao contrária, toda armadilha do inferno seja anulada neste momento pelo poder do sangue de Jesus Cristo. Senhor, meu Deus, coloca os teus anjos ao redor desta casa, guarda a entrada e a saída, guarda os filhos, guarda a mente, guarda o coração, como a sua palavra nos afirma no Salmo 91, no verso de número 11, que o Senhor dará ordem aos seus anjos para nos guardar, Senhor, meu Deus, que estas pessoas, meu Deus, que estão comigo nesse propósito, nunca volte, meu Deus querido, para aquilo, meu Pai querido, que não é da tua vontade, ó Deus querido, que nesse momento, ó Deus, toda porta que o inimigo, meu Deus, porventura, tem aberto através das brechas, que seja fechada. Fortaleça, meu Pai querido, neste momento. Sustenta e firma essas pessoas, meu Pai, na tua presença. Porque o Senhor, meu Pai querido, habita, meu Pai, ó Deus, aonde há liberdade do Espírito Santo, meu Senhor e meu Pai. Assim eu creio. Assim, meu Deus, pela sua palavra, eu declaro, meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Deus, que estas vidas, meu Pai, e estas casas, meu Deus, estão debaixo do sangue de Jesus, e a libertação, a manifestação do teu Espírito Santo alcance essa pessoa agora. Assim eu oro, assim eu te peço, assim eu te suplico, assim eu clamo em nome de Jesus, para a glória de Deus, o nosso Senhor. Amém e graças a Deus. Seja curada, seja curado, e toda opressão maligna seja aniquilado, neutralizado, repreendido, em nome do Senhor Jesus, sobre a sua vida e a sua casa e a sua família, para a glória de Deus. Amém e graças a Deus. Só você que crer no poder da oração, deixa o seu amém. Deixa o seu amém. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Jesus. Bendito seja o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Toda honra, toda glória pertence ao Senhor Deus, Criador do céu e da terra.
Bendito seja o nome do Senhor. Glória a Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Você vai ver o fruto sobre a sua vida e através da sua vida deste propósito. Eu já falei para vocês e repito, o meu objetivo é levar a cada dia mais vocês à presença do Senhor. Renuncie ao pecado. Tenha uma vida saudável diante de Deus. Você só tem a ganhar. Só tem a crescer. Você que está vivendo batalhas espirituais, não se preocupe, porque você está disposto, disposta a renunciar àquilo que não agrada a Deus. E você renunciando, Satanás não tem mais poder na sua vida, na sua mente. Não tem poder, porque há poder no sangue de Jesus. E como eu disse para vocês, repito, dificilmente você vai ouvir uma mensagem dessa, falando sobre o pecado e muitas vezes te confrontando, porque nem todos gostam de ser confrontados. Mas a palavra de Deus, ela confronta para nos libertar. E eu aconselho mesmo, anda num caminho reto, para você alcançar a graça, a misericórdia e a bondade de Deus. E neste momento eu quero orar por você. Eu convido você a pegar o seu copo com água. Pega o seu copo com água. Irmãos, hoje é o 3º dia. Eu tenho recebido tanta mensagem, eu estou falando para você, se eu for compartilhar com alguém, eu tenho recebido tanta mensagem voltado para a área da libertação. Né? Hoje eu recebi um áudio de uma pessoa que uma amiga dela, a supervisora dela, teve uma experiência traumática, onde ela presenciou o pai dela possuído, o pai dela dormindo por volta de 1h30 da manhã. Um espírito imundo pegou o pai dela, e o pai dela ficou se batendo, e começando aquela usnar, e ela não sabia nada, porque ela não tem experiência, porque ela é católica, e ela ficou desesperada, e ela sacudindo o pai não acordava, o cachorrinho mordia o pé do pai, mordia o braço do pai, e o pai não acordava, ela falando que ficou meia hora, sacudindo o pai, e ela não sabia o que fazer. Depois o pai dela deu um surto assim e acordou. E ele não sabia, porque ele acordou falando nada com nada. O espírito imundo dominou o subconsciente deste homem. 2 horas, 3 horas depois, aconteceu com a mãe dela. A mãe dela começou a se rolar na cama, se rolar no chão e sem parar. E ela não conseguia nem gritar, nem falar, né? Só ficava rolando para lá e para cá. Depois ela falou assim que conseguiu se soltar assim e voltou ao normal. E ela falou assim que estava espantada no áudio. Tá? É porque eu não posso compartilhar, porque são coisas particulares, né, que enviam diretamente para mim. Vocês não têm noção. Então, por favor, vigia. O mundo espiritual é real. E eu estou colocando algumas coisinhas no meu story para que você veja. Muitas delas eu nem posso colocar no meu Instagram, não posso nem colocar no meu Facebook, mas eu coloco no meu story, no meu WhatsApp, porque ali eu mostro alguma coisa. O mundo espiritual é real. Não brinca com o pecado. Tá? Se você tem mágoa, se você tem raiva, se você tem ódio, se você tem algum rancor, por favor, dobra o seu joelho e pede perdão a Deus, confessa a Deus. Se você tem um líder espiritual, se você está vendo que a situação está grave, procura o seu líder, confessa para ele o seu pecado. Confessa. Ou para sua líder, para o seu líder, confessa. Pois ele tem autoridade de Deus para orar por você. Quantas pessoas já me procurou, já confessou. Eu não estou falando que eu sou melhor do que a pessoa, mas o Senhor Deus me colocou numa posição de um líder espiritual para ajudar muitos. Essas lives, meus amados, é um aprendizado para a sua vida. E é por isso que muitas vezes o cansaço não quer deixar você fazer o propósito. Mas junto comigo, nós vamos vencer no nome de Jesus. Pega o seu copo com água.
Querido Deus, é no nome de Jesus que eu consagro esta água. Eu peço, Senhor, meu Deus, aonde tiver uma pessoa com um copo com água na mão, eu consagro esta água, meu Deus, e abençoo. Quando teu filho e a tua filha, pela fé, fazer o uso desta água, algo sobrenatural há de acontecer. Para a glória de Deus, em nome de Jesus e através do Espírito Santo. Amém. Faça conforme o Senhor te orientou. Graças a Deus. Irmãos, agora raciocina comigo. Se o pastor Anderson tivesse preocupado com outras coisas, será que eu tinha tempo para preparar um sermão, para me consagrar, para trazer uma palavra dessa para vocês? E sem contar as visitas que eu faço. Imagina. É por isso que eu sempre bato nessa tecla. Dessas 3 colunas. Se você, que é uma coluna, parar de me ajudar, eu oro para que Deus levante outros. Porque eu não posso parar. Eu não posso parar. Então eu te peço em nome de Jesus. Você que é dizimista, continua. Você que não é, se o Espírito do Senhor Deus tocou no seu coração, nos ajude. Você que não é ofertante e sentindo o coração de ser ofertante, nos ajude. Você que continua, pois eu oro e jejum para isso. Você que é coluna, que é um mantenedor, continua sendo. E você que não é, sentindo o seu coração, assume esse compromisso de nos ajudar. Pois eu preciso da sua ajuda. Eu preciso. Como a mensagem de ontem tem falado o coração de muitas pessoas, de ontem e de hoje, que eu recebi um áudio de uma irmã que me motivou. Então eu digo a você, me ajude. Eu preciso da sua ajuda. Amém? Hoje eu estava ali fora, eu fui tirar, até tirei uma foto do trator, já tiraram o meu portão, já fizeram a cerca, o trator já está trabalhando de novo. Então, ou seja, o meu vale acabou. Estou muito triste, Deus sabe, mas eu creio que Deus vai preparar um outro lugar. Porque Deus sabe que eu não posso ficar sem me renovar dentro do meu lugar de oração. Pastor, mas você tem um quarto de guerra? Não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Vamos agora agradecer ao Senhor com a bênção apostólica, com a bênção sacerdotal, e não esqueça de abrir o seu jejum, você que está comigo nesse propósito. Amanhã, querendo Deus, eu vou trazer uma outra palavra direcionada ao mesmo propósito. Você fica atento, por quê? Porque amanhã, às 21 horas, querendo Deus, eu já entro, já dou uma palavra, e assim nós já vamos dar continuidade. Não perca, porque eu tenho certeza que o Senhor Deus tem falado ao seu coração. Encurva a sua cabeça, por favor. Que o grande amor de Deus, a graça de Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo esteja com cada um de vós. E aqueles que aguardam a breve volta do Senhor Jesus, diga comigo, amém. Faz assim com as suas mãos. Como ministro do Senhor Deus, profetizo eu que o seu sábado venha a ser um sábado de paz, livramentos, conquistas, vitórias e realizações para a glória de Deus, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e graças a Deus. Feche a sua mão em sinal de vitória, repetindo até amanhã, querendo Deus. Um forte abraço, Deus os abençoe e todos ficam na graça e na paz do Senhor Jesus. Está gravado a live, só compartilhar. Minha mãe, Penha Souza, beijo no coração da senhora e a sua bênção e a paz do Senhor Jesus. Deus abençoe a cada um de vocês e até amanhã, querendo Deus.